Olá, queridos irmãos, olá a todos que em Cristo estamos sendo acolhidos, chamados e acolhidos, guardados na imensa graça que há no Senhor. Estamos juntos, estamos aqui na continuidade da graça de Deus que nos leva, em Cristo, a seguir conforme a sua palavra, conforme ele mesmo dirige todos nós. Vamos saudando todos que em nome do Senhor, em todos os lugares, têm se achegado à mesa do Senhor e estão chegando, né? Então que Deus abençoe vocês, cada um que está aí, para essa comunhão na palavra do Senhor, naquilo que Ele mesmo tem para nós, que Ele mesmo nos faz saber pela palavra e pelo Espírito, que é a forma do Senhor agir no reino de Deus, né? Olá, irmão Israel, bom dia sim, e boa tarde também, e a todos na tua casa, Deus abençoe essa preciosa comunhão que há na pessoa de Cristo e na direção e na forma, né? E na forma que Cristo fez, na forma que há. E esse é um momento assim, vamos dizer assim, um momento escatológico, né? Um momento epílogo na história e no tempo e no espaço. E esse momento epílogo, chamado na escritura de eschaton hemera, né? Eschaton kairos, enfim, são termos que Jesus utilizou e que revelam neles vamos dizer assim, a grandeza desse último momento, a grandeza desse momento antes da parousia de Cristo. E é muito precioso nós estarmos sendo alcançados pelo Senhor, pelo chamado do Senhor e pelo envolvimento que Ele faz em nossas vidas no seu reino. Então, uma das coisas mais preciosas que a palavra de Deus traz para nós é que Ele não traz uma igreja. Ele não traz igreja. Ele traz reino de Deus, tá? É muito diferente, né? Reino de Deus é algo que vem de Deus e é de Deus, tá? Igreja é uma arrumação que o pessoal fez aí das teologias, da helenização do cristianismo, né? O pessoal ajeitou a palavra eclesia para fazer caber na palavra eclesia toda a, vamos dizer assim, explanação que eles fizeram ser aquilo que é o império do mundo, no caso era o Império Romano, passou a ser chamado de eclésia, né? No latim o termo é eclésia. Então é história, história, é uma organização humana a partir da helenização do cristianismo, a partir da vamos dizer assim, helenização, para quem não está muito acostumado com esse termo, é toda a ideologia grega contida na filosofia e teologia. Então, essa helenização, essa forma filosófica e teológica de pensar, no sentido da origem, é grego, é forma grega e requer interpretação, interpretativa total. Não tem nada que seja aquilo que está sendo dito. Isso é helenismo, tá? Isso foi trazido para dentro do judaísmo, já falamos muito disso aqui, né? E aí vamos dizer assim, os judeus se encantaram com o helenismo interpretativo, evidentemente, e fizeram uso disso daí no Talmud e depois nessas formas interpretativas daquilo que estava
escrito na Escritura de Deus passa a ser interpretado. Né? Então a gente tem uma mudança de parâmetros quando o modo interpretativo entra na história das pessoas de Deus, né? O Talmud é a composição interpretativa de 37 volumes que o pessoal lá da época da Babilônia achou por bem, uma vez que eles imaginaram que ninguém mais iria entender os 5 livros de Moisés, que é uma coisa de Deus, é uma revelação, né? Então entra a questão da interpretação. Isso também vai ficar consolidado por Filon, o judeu, né? O judeu Filon. Ele fica muito impressionado no ano 400 por ali, mais para frente, né, do que Babilônia lá, e entra com tudo, levando para dentro do judaísmo a filosofia helênica, né? E aí então vira toda uma confusão no sentido de entendimento da revelação, porque aí a revelação ela já não é mais a autoridade máxima. A autoridade passa do autor para o leitor. Então a gente tem uma mudança de parâmetros lá na época dos 400 anos antes de Cristo. Aí o Filon ele acaba de trazer para dentro de todas as escrituras a interpretatividade. Você não tem mais uma revelação, você tem um texto que precisa ser interpretado à luz vamos dizer assim, das estruturas de interpretação helênicas. Isso acontece dentro do judaísmo, e no ano 100, mais ou menos, os gnósticos também começam a influenciar os cristãos, né? É uma outra filosofia grega, e acaba entrando para dentro do cristianismo. Aí surge o cristianismo, né? Cristianismo é uma composição de interpretações, né? É muito diferente Cristo do cristianismo, né? O cristianismo não tem nada a ver com Cristo, e Cristo não tem nada a ver com o cristianismo. O cristianismo é a soma das interpretações pela escola de hermenêutica de Alexandria. Então, você vai ver na história que a escola de hermenêutica de Alexandria, essa mesma que encantou Filon, né, entra para dentro do movimento dos cristãos, da vida dos cristãos, e aí vai causar um dano imenso quando altera também a autoridade da revelação de Deus, da palavra de Deus, vamos dizer assim, alterada o parâmetro da revelação para interpretação. Aí começa a aparecer uma quantidade de teólogos, filhos do helenismo, né? Só que aí você já tem o Império Romano sendo chamado de eclésia, né? Ou igreja, né? Você tem a mudança na história, lá pelo ano 400, começa a consolidar a mudança do Império Romano para a Igreja Católica Apostólica Romana. E aí então vai até hoje, né? Os cristãos são todos helênicos na sua maior e imensa parte. Uma das evidências do helenismo no meio dos cristãos é a quantidade de igrejas que existem, porque nem existe igreja na Escritura, né? Não tem. Né? O que tem na Escritura de Deus, como revelação de Deus, é reino de Deus. O termo eclesia, que é transliterado por uma jogada, né, de marketing, uma jogada de política, uma jogada de religiosidade, espiritualidade, pegam a palavra eclesia, lá no grego, aquela palavra simples, né, que é composta de duas palavras, ek, kalel, inclusive palavras preciosíssimas, né, porque o ek é uma preposição de distância, né, que o Senhor Jesus, ao usar a palavra ek, em Mateus 16, 18, a primeira vez que a palavra eclesia aparece, ela vai significar aquilo que né? É o chamado daqueles que estavam longe.
o chamado daqueles que estavam mortos, o chamado por Deus na pessoa de Cristo, pela palavra de Cristo, pela palavra de Deus. A palavra de Deus chega ao coração humano, né? Então é um Kalel. Isso é o termo Kalel, é o verbo. Esse verbo aplicado ali na Escritura por Jesus, a palavra Kalel, ela tem uma raiz muito forte que significa assim, um som, uma voz que é o chamado, que ao ser feito esse chamado, olha só, irmãos, ao ser feito esse Kalel, ele é uma notificação judicial a toda a existência, ao universo, ao céu e à terra. Kalel é isso, é uma notificação judicial de que agora, no caso, em Cristo, quando ele usa essa palavra, o próprio Deus, ao usar essa palavra, ele está dizendo que quando chamou você pelo teu nome, o teu nome foi falado na boca de Deus pelo Kalel, quando foi chamado, que passa a ser uma notificação a todo o universo, e céu e terra, a potestades, a principados, a anjos, a demônios, a tudo o que existe, de que agora você recebeu o chamado da parte de Deus, um chamado que coloca a tua vida colada com esse eterno Deus, pelo poder dele em Cristo, de gerar na tua vida uma nova vida. Esse é o reino de Deus. Entra para dentro da história, na pessoa de Cristo, entra para dentro da história o reino de Deus, né? O Basileia Tutel. Basileia é traduzido por reino, né? Mas Basileia significa a soberania, a majestade, a autoridade suprema de Deus sendo exercida e impactando esse universo, esse mundo, o céu e a terra. O céu e a terra são impactados com a presença do reino de Deus, ou do rei do reino. Então, a gente tem esse impacto, né? Esse impacto do reino de Deus é descrito ali no começo do Evangelho de Lucas, é descrito por Maria, né? Até anotei aqui para compartilhar com os irmãos, é descrito por Maria, né? Você tem, na hora que Maria canta, né? É uma expressão do Senhor no coração da Maria, né? Ela faz aquele cântico, no capítulo 1 de Lucas, capítulo 1, 46 a 56, vamos dizer aqui, a gente tem do 46, enfim, todo esse cântico, né, ela expressa sobre o reino de Deus, ela expressa sobre a grandeza do Senhor. Lá no versículo 46 e 47, ela expõe pelo Espírito, pela graça de Deus, o Senhor. Grande é o Senhor. Né? Depois do 48 até o 50, ele é uma exposição nesse cântico sobre o Deus e os seus servos, em que esse Deus trabalha nesse ambiente escatológico junto com seus servos. Ele trabalha junto com seus servos. E no 51 a 53 ela fala sobre o Messias, sobre o Cristo, sobre Jesus, sobre a pessoa do Senhor. A pessoa do Senhor. E do 54 ao 56 ela vai falar do povo santo de Deus. Esse povo santo de Deus que está que é corpo de Cristo. Que é corpo de Cristo. Corpo de Cristo não tem nada a ver com igreja. Né? Igreja é vamos dizer assim, uma criação do imaginário, né, humano, tardio, a partir do ano 400, em que eles pegam o termo eclesia, transliteram
vamos dizer assim, definem a palavra eclesia como sendo o Império Romano. Então, definem e nomeiam. Agora, o Império Romano, ele é Igreja Católica Apostólica Romana. Então, o jogo de palavras nesse momento da história, e prosseguindo por, vamos dizer assim, até hoje, né? Até hoje, os cristãos, eles têm na cabeça deles, eles têm um tipo de um vírus dentro da cabeça deles, que eles não têm como pensar outra coisa em termos de reino de Deus, a não ser igreja. Então eles acreditam mesmo, os cristãos acreditam, foi feito um trabalho muito bem feito por todos aqueles teólogos ao longo de séculos, que hoje os cristãos mesmo, verdadeiramente cristãos, acreditam que existe igreja, né? Então vamos assim, uma das mais exímias criatividades do Satanás, do maligno, junto com a iniquidade humana, juntaram aí forças e fizeram esse tipo de teologia em que você coloca o termo eclesia, que é bem fácil de saber o que é eclesia, né? Que é Deus chamando Kalel, as pessoas que estavam mortas, longe, Kalel, eclesia, é só isso, né? O que Jesus está chamando as pessoas, e realmente quando ele chama, é para que as pessoas agora alcançadas por Cristo, alcançadas pela palavra de Deus, que é Cristo também, e que é ele falando, que é a Escritura nas mãos de Deus se torna a palavra de Deus. A Escritura na mão dos homens se torna livro acadêmico, teológico, a ser dissecado pelas teologias de cada um. Então você tem cada um dissecando aí a Bíblia ao seu bel prazer, cada um que tem o seu tipo de entendimento, né? Ele não tem mais a visão da revelação. Aquela palavra que está ali não manda nada, não tem autoridade nenhuma. Quem tem autoridade é cada pessoa que interpreta do jeito que quiser, né? Então você tem hoje, o que eu vejo muito, o que a gente está vendo muito aí, né? Que eu tenho escrito até para os irmãos, né? É que a gente percebe que é uma quantidade de crentes, há uma quantidade de crentes brincando de adivinhação, quando se trata assim das coisas da Bíblia, né? Dessa quantidade de denominações que tem. Porque quanto menos fé, mais você tem que ter aparatos para as pessoas se escorarem. Então, igreja, denominações, juntas, interpretações, teólogos, livros de teologia sistemática, né? Então, aí você tem aquele endeusamento, né, impressionante das línguas originais, hebraico, grego. As crianças já estão até nascendo falando grego, falando hebraico, já estão fazendo todas aquelas declinações, e falam hebraico, falam grego, mistura os dois, fala grego e hebraico junto, né? Então as pessoas estão maravilhosamente sabendo tudo isso daí, mas estão fora do reino de Deus, né? Fora do reino de Deus. Estão dentro de igrejas, né? Você tem uma quantidade de cristãos atolados em igrejas, quer dizer, não tem noção de que aquilo não tem nada a ver com Deus, com o reino de Deus, né? Quer dizer, é uma criação humana, né? Então você tem uma quantidade, a própria evidência diante dos olhos cega as pessoas, né? A própria evidência cega os crentes. É tanta evidência de que você tem uma mentira que os crentes não conseguem ver que é mentira, porque eles pensam que é verdade, só de olhar assim. Não, mas tem batista, tem metodista, tem presbiteriano, tem assembleiano, tem... Irmãos, a quantidade é milhares, né? Milhares. Tem algumas que têm nomes, tem outras que não tem mais nome, mas é tudo a mesma estrutura, né? Essa mesma estrutura eclesiástica, igualzinho quando Constantino começou, aí o Jerônimo deu sequência na tradução da Vulgata, né? E toda a história segue até hoje,
dessa forma em que a maioria dos cristãos estão atolados dentro desses sistemas. E essa é uma evidência, você tem uma evidência absurdamente evidente, né? Quando você tem ali declarações de fé, milhares. Como que pode, irmãos? Ainda que fosse duas só. Duas já seria suficiente prova para você dizer que estão erradas as duas. Você não tem que ter declaração de fé, você tem a palavra de Deus. Você tem Cristo, você tem o Senhor que chegou ao mundo e disse: o reino de Deus está aqui na tua frente. Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos 1, 15. O reino de Deus, o Basileia Tutel, está aqui na tua frente, na frente do teu nariz, é a tradução da palavra. Quer dizer, Cristo é o rei do reino, ele traz o reino de Deus, ele impacta o reino de Deus impacta o mundo em calamidade, em degeneração, assim do jeito que está, né? Agora, os crentes estão aí brincando de adivinhação, porque cada doutrina é uma adivinhação, cada doutrina eclesiástica que surge é um fenômeno de adivinhação que Deus até, vamos dizer assim, ele até diz que é abominação, né? Uma das abominações é adivinhos, né? E hoje a gente tem os adivinhos teológicos, cada um dizendo uma coisa, aí você conversa com outro crente, ele já acredita de outro jeito, o outro crente já acredita de outro jeito. É um hinduísmo, é um cristianismo é um hinduísmo com veste de cristianismo, isto é, cada crente tem a sua crença, cada crente acredita do jeito que quer, não importa mais a revelação de Deus. Agora, isso sofre o impacto do reino de Deus. Quer dizer, o reino de Deus chega, que é Cristo, e ele envia o Espírito Santo, ele diz aos seus discípulos: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de dinamis. Isto é, dinamis no grego é o caráter do Espírito. O Espírito agora vai estar, o Espírito Santo de Deus, ele vai estar conduzindo o reino de Deus, o corpo de Cristo. Ele conduz o reino de Deus, é ele que conduz. É o Espírito que conduz, não é uma quantidade de pastores, não é uma junta, não é uma denominação, nem existe isso. Não tem, porque há um rei. Há um reino e um rei. Reino de Deus não é reino de pastores, não é reino de denominações, não é reino de igrejas. Reino de Deus. Reino de Deus, isto é, Deus é o rei que reina. Nós não reinamos nada, não temos autoridade, não temos poder, não temos nada. Nós somos conduzidos pelo poder de Deus, no Espírito de Deus e na palavra de Deus. Essa maneira de impactar o mundo é também descrita, né? É também descrita por João Batista. Maria já falou isso em Lucas. Em Lucas também está ali revelado que João Batista, no capítulo 3, né, ele fala da questão do impacto do reino de Deus, né, do Messias. A forma como ele vai colocando ali, que o mundo vai ser impactado, né? Então, acho que temos que dar uma olhadinha, né? Porque senão a gente fica só falando assim, eu sei que o tempo é curto, mas aqui, ó, então vamos ver aqui, Lucas capítulo 3, já é a fala de João. Vimos agora há pouco a fala de Maria, né? Agora há pouco. Agora vamos vendo a fala de João, quando ele diz aqui, versículo 3, olha só, o impacto do reino de Deus, ele acontece pela palavra de Deus. Não tem jeito de você interpretar nada. Quando o reino de Deus chega, ele vai compartilhar, ele vai falar a palavra de Deus. Então João diz assim, o que está acontecendo, que vocês estão vendo, é conforme está escrito no livro de Isaías, o profeta. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado
e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. Gente, isso é vamos dizer assim, é um impacto de tal monta no universo que altera tudo no universo. O reino de Deus altera tudo no universo. Agora, o reino dos homens, que teve que criar igrejas por aí, faz uma bagunça no universo. É uma bagunça. O reino de igrejas é uma bagunça. Porque você pode olhar ao teu redor e ver quantas igrejas que existem, quantas denominações que existem, e você fizer um estudo simples de cada declaração de fé ou de cada crença de cada igreja, você vai ver assim, antagonismos absurdos, né? E o pessoal é tão esperto, é tão liso, que eles dizem assim, não, mas a gente tem que ficar juntos naquilo que une a gente. Como assim aquilo que une a gente, pessoal? Não tem... mas e aquilo tudo que está em contradição? Não, a gente deixa para lá, a gente não fala muito, a gente esquece, porque o amor é maior. Gente, o amor não existe sem a verdade. O amor não existe sem a verdade. Se você colocar amor sem verdade, é uma orgia. O amor sem a verdade é uma orgia, seja ela que nível for. Não pode haver amor sem verdade. A palavra de Deus diz a verdade em amor. Se você quiser conjugar amor sem verdade, você está criando um ambiente de orgia teológica, só para satisfazer a cabeça de teólogos e de crentes e pastores, e só para você ficar alisando a iniquidade. Não existe amor sem verdade. Verdade sem amor é um legalismo absoluto e frio. Aí fica a 1 Coríntios 13, né? Você tem um sino batendo, gritando, mas não tem o amor de Deus. Então não adianta nada você falar e recitar a Escritura inteira, né, se não houver vida de Deus, que é o amor de Deus dentro de ti. Tem que ser conjugado. Você não pode excluir nada, né? Então, o que temos visto hoje em dia é tenho chamado assim, tenho escrito aqui para os irmãos, né? São crentes brincando de adivinhação. Irmãos, é uma orgia. Cada dia você vê uma bagunça teológica. Pessoas dizendo que 2024, 2025 vai ser terrível, e não sei o que vai ser terrível, e agora tem que guardar comida, e agora tem que armazenar água, e agora o presidente não sei da onde, e agora o vírus, e agora a guerra, e agora a fome, e agora o terremoto, e agora o medo, e agora... Irmãos, é uma orgia. Esses crentes estão brincando num tipo de parquinho de horrores. É um parquinho de horrores, um bando de crentes brincando de adivinhação, porque cada um adivinha mais mirabolâncias do que o outro, e colocam inclusive coisas que estão vendo misturadas com a Bíblia, e falam um monte de bobagens, é uma profetada atrás da outra, né? E aí você tem essa coisa dos adivinhos, nesse parquinho de horrores, que é uma grande Babilônia de crentes. É uma grande Babilônia de crentes. Já pensamos juntos aqui. A Torre de Babel está inacabada, e ela está lá com um monte de penduricalhos de denominações e igrejas. Agora, essa orgia de crentes, no meio desse campo de horrores, desse parquinho de diversões, e o pessoal chama isso de escatologia, irmãos. O pessoal, como chama isso, usando o termo eclesia para esses grupamentos de crentes, que eles chamam de igrejas, fazem isso assim sem nenhum escrúpulo. O pessoal não tem nem noção, eles não sabem que não sabem, né? Da mesma forma chamam de escatologia essa orgia de adivinhações. É uma grande orgia de adivinhações, e cada dia aparece um pastor mais maluco que o outro para estar falando bobagem uma atrás da outra, mesmo que usem os acontecimentos que estão acontecendo nos dias atuais. É uma mistura que Satanás tenta imitar o reino de Deus, né? Você tem aqui, vamos dizer, João Batista falando do impacto do reino de Deus, e você tem Jesus
falando do impacto do reino de Deus. Em Lucas também, Lucas 4, né? Então a gente tem Lucas capítulo 1, Maria cantando sobre o reino de Deus. Em Lucas capítulo 3, João Batista falando do impacto do reino de Deus. Em Lucas capítulo 4, Jesus falando do impacto do reino de Deus. E notem sempre, o reino de Deus, quando chega, ele chega com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus e com o Filho de Deus. E com a glória para Deus. É uma coisa inexplicável pelo ser humano. Não tem como, é incompreensível para o ser humano. É algo além da nossa imaginação, de tudo o que pensamos. Não adianta a pessoa ser exímio em grego, em hebraico, não adianta a pessoa ser exímio em mundo do primeiro século, ou dos séculos anteriores, ou dos séculos posteriores, ou teologia, ou doutor, não tem nada a ver com o reino de Deus. O reino de Deus é o impacto de Deus na pessoa do Espírito Santo, na pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo, centrado nele, absolutamente, unicamente em Cristo, né? E a palavra de Deus que chega ao coração humano para falar a verdade em amor, unicamente, não tem mais nada. E é isso chamado na Escritura de pleroma. Pleroma no grego, né? Pleroma, isto é, a plenitude. Uma vez um homem de Deus disse o seguinte: você tem aqui, vamos chamar assim, uma vasilha, né? Uma vasilha de água, uma vasilha totalmente cheia de água. Pode ser a chuva que for, pode ser o rio que for, pode ser o oceano que for, não acrescenta nada à vasilha cheia. Entende isso? É muito simples. Pleroma é isso. Pleroma significa que aquilo tudo de Deus já está revelado, já é o que é. Né? A plenitude, o pleroma. Né? O pleroma é Cristo. Você não pode acrescentar mais nada além de Cristo. Então você tem as explanações de pleroma, que outro dia falamos disso, né? Jesus Cristo é o pleroma de Deus. O Kairos, né? O Kairos é o pleroma de Deus. Quer dizer, o Kairos é esse momento que chegou. Vamos daqui a pouco chegar nesse texto, né, de Lucas, lá mais para frente. Né? O Cronos, que é o tempo, ele viu a plenitude, ele chegou na plenitude. A plenitude do Cronos, é a chegada do Kairos. Não tem nada maior que o Kairos, que é o reino de Deus, o momento do reino de Deus. Kairos é o momento do reino de Deus. Então, quando o reino de Deus chegou, ele dá a grandeza de Deus explanada, que não tem nada mais que isso. Você não tem que ficar inventando religião, denominação, filosofia, teologia, nada. Agora é o rei do reino que dirige a vida daqueles que ele alcançou. Agora tem uma outra coisa, né? Quando Jesus diz aqui, quando Jesus diz assim, Lucas 4, veja assim, Lucas 4, Jesus foi até a sinagoga, pegou lá o livro do profeta Isaías. Nota bem, irmão, sempre o reino de Deus está o Espírito Santo, a palavra de Deus, né? E a pessoa de Cristo, que é a plenitude da palavra de Deus, é Cristo. Não tem mais para ninguém, não tem para nada, é Cristo. Agora, essa palavra que está aqui, né, ela vai formar uma nova humanidade. Ela vai atingir, de tal maneira, vai alcançar a estrutura da vida humana, que ele vai fazer desse ser humano uma nova pessoa. Isso é o ato de Deus que pode fazer. Não tem igreja que faça isso, não tem emocionalismo, não tem legalismo, não tem denominação, não tem ritualismo, não tem nada que tenha poder. Irmãos, o reino de Deus está na tua cara, disse Jesus em Marcos 1:15. Arrependei-vos. A única mensagem no mundo, irmãos,
Não tem religião alguma no mundo que chama as pessoas ao arrependimento. Só Cristo, só a palavra de Deus. Arrependimento. Irmãos, arrependei-vos, a única mensagem que chama as pessoas a saber que o estado que ele está, o estado todo dele está errado. Você tem que sair disso. E então, case-se com a palavra de Deus. Pistes, né, que é traduzido mais ou menos, não é muito boa a tradução por fé. Porque, de fato, pistes é você ter uma relação conjugal com a palavra de Deus. Isso é pistes, tá? Relação conjugal com. Traduziram por fé, né? Mas tem que... está faltando, né? Está faltando. Embora, de fato, a fé, ela é verdadeira, ela é baseada na verdade, né? A verdade da relação. Você não pode ficar só contemplando, estudando a palavra, achando bonito o que Jesus fez. Você não pode ficar admirando as coisas de Deus. Você tem que passar por um convencimento. Quando a palavra de Deus chega ao teu coração, você tem que acontecer um convencimento dentro de ti, que é só o Espírito Santo que faz isso. Em João 14, João 16, Jesus explica essa missão do Espírito. Ele vai convencer tua vida do teu estado de morte que tu estás. É só Ele que fala para dentro da morte que está em ti. Só Ele que tem esse poder de fazer isso. E vai te chamar o Kalel, aquele Kalel jurídico, aquele chamado extensivo e tão extenso de anúncio do teu nome para o universo e para o céu e para a terra. Então, há de ter isso acontecendo e o Espírito te convencendo da pessoa para quem faz você uma nova pessoa, que é Cristo, no poder de Cristo. Quando isso acontece, você nasce de Deus, você está colocado dentro de ti o reino de Deus. O reino de Deus agora está dentro de ti. Você não tem que ir para lugar nenhum. Você tem que andar agora como Rei, o Senhor. Você tem que andar agora como Rei Cristo, como aquele que coordena, que dirige, que orienta a tua vida o tempo inteiro pela sua palavra. Você não tem que ir para a igreja coisa nenhuma. Você nem é igreja. Não existe essa instituição na Bíblia. Você é corpo de Cristo. Você é reino de Deus. Você é dirigido pelo Espírito, pela palavra, na pessoa de Cristo como rei da tua vida e mais ninguém. E aí está o corpo de Cristo em toda a terra. Aí Jesus fala disso, né? Jesus diz assim, o Espírito do Senhor, olha só, Jesus pega o livro de Isaías, é isso que é o reino de Deus. É a pessoa de Deus mostrar a você pela palavra dele e pelo Espírito aquilo que está acontecendo. É claro que Deus faz isso, ele faz isso com todo mundo, só que a maioria dos crentes vão embora, sai correndo de Deus. Por isso, Apocalipse 2 e Apocalipse 3 é a mensagem de Deus para a conversão de convertidos, para a conversão de crentes, para que eles voltem para o reino de Deus, para que eles voltem para o primeiro amor, para que deixem Cristo entrar em suas vidas. Apocalipse 2:4, Apocalipse 3:20, enfim. O crente não gosta disso, é evidente que não, né? O crente ele acha que está certo e acabou, que ninguém pode falar nada para ele. Nesse sentido, não. Ele já tem a sua crença, é essa coisa de subproduto, resultado paralelo da iniquidade. O ego do crente, ele se torna super ego, né? É um super ego. Você não consegue falar com o crente. É muito difícil. Ele já acha que está tudo certo e que nem Deus, nem a palavra, nem o Espírito, nada. Ele está na igreja dele, acabou, aquilo é certo e pronto. Por mais que você mostre na Escritura o significado da palavra eclesia, o que ela é, não adianta. A palavra já não adianta mais para o crente em geral. Ele não vai voltar. Apocalipse 18:4, Deus chama o crente da grande Babilônia.
Mas ele não vai voltar, ele não vai deixar a sua igreja, a sua denominação de jeito nenhum. Ele não vai junto com Cristo. Ele não vai. A maioria vai ficar Apocalipse 18:4. O Senhor diz assim: sai da grande Babilônia, povo meu, para que não sejais cúmplices e passem pelos flagelos que a grande Babilônia vai passar. Então você tem uma torre de Babel dispersando todo mundo e você tem o reino de Deus congregando as pessoas no reino de Deus. No reino de Deus. E não adianta querer fazer um ajeitamento de igreja com reino que não existe. Você tem reino de Deus e pronto. Toda a Escritura, Jesus de tal maneira, ele andou como rei do reino, sendo o exemplo absoluto que a gente tem, e jamais, em nenhum momento nos evangelhos, ele organizou qualquer instituição. Mas é fácil de ver isso. Mas o crente não gosta de ver, porque tem teólogos aí, até já há muitos anos, dizendo, olha só, teólogos atuais dizendo que Jesus não pode ser a referência para nós hoje. Quem tem que ser a referência é Paulo. Olha que absurdo. Como se Paulo fosse diferente de Cristo. Sendo que foi Cristo que chamou Paulo para continuar a operação de Deus até o dia do Senhor. Ele como apóstolo. Da mesma forma João, da mesma forma... Hoje já tem teólogos dizendo, você tem a comunidade de João, você tem a comunidade de Paulo. Isso é um absurdo. Né? Você tem um fenômeno teológico que cria escolas teológicas e que desmonta no coração das pessoas, eclipsa a palavra de Deus no coração dos crentes. Então, o reino de Deus é a chegada do impacto de Deus dessa forma. Vamos ver aqui em Lucas, quando Jesus está falando em Lucas 4. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, queridos, em nome de Jesus. É claro, né, irmãos? É um resto. É um resto. Vocês devem saber que Isaías, no capítulo 6, no capítulo 7, ele já falou de um resto, um remanescente, aquele resto, que Apocalipse também Jesus dá a revelação de que um restante é que vai ficar firme até o dia de Cristo. Então, é assim, é evidente, a maior parte dos crentes vão ficar atolados dentro das suas denominações, das suas igrejas, dos seus ambientes, e seguindo o modelo constantiniano, que depois se tornou católico. O modelo católico até hoje está na cabeça dos crentes. Eles não conseguem... Quanto menos fé que alguém tenha, quanto menos fé, isto é, quanto mais a fé for inexistente ou pequena, mais ele precisa de um cabresto de denominação da igreja para guiar ele. O sistema está aí pronto. Então ele gosta disso daí. Quanto mais fé, você só vai precisar, entre aspas, de Cristo, do reino de Deus, da ordem do reino de Deus, da direção do Espírito e da palavra. Porque notem os irmãos, aqui, nós estamos agora vendo Lucas 4, já vimos Lucas 1, no Cântico de Maria, falando sobre o reino de Deus, o impacto do reino. Já vimos Lucas 3, João Batista falando do impacto do reino de Deus, Lucas 3, e agora Lucas 4, Jesus falando do impacto do reino de Deus. E é assim mesmo, ele pegou a palavra, pegou Isaías, é sempre assim. O reino de Deus, ele vai ser o condutor da palavra de Deus, nas mãos do Espírito Santo, que está dirigindo a obra do Senhor. Não é denominação, não tem pastores fazendo programas aí de evangelismo, ou não tem junta fazendo isso, é o Espírito Santo que dirige a obra de Deus. Se você é cristão, saiba disso, é o Espírito Santo que tem a autoridade de Cristo para dirigir a obra de Deus. Ele é escatológico. O Espírito Santo e o reino de Deus são escatológicos. Estão acontecendo nesse último dia, até o dia da parousia de Cristo. É isso que Deus enviou. É isso que Deus falou. O reino de Deus está aqui na tua frente.
arrependei-vos e se casem com a palavra de Deus. Pistis, euagelion, no Evangelho, né? Euagelos, né? Ou euagelos. Então, Evangelho é a palavra, mas é euagelos, é a mensagem perfeita de Deus. Euagelos, que não é traduzido também, né? Não foi traduzido. Euagelos foi transliterado para Evangelho, mas casem-se com a mensagem perfeita de Deus. É isso, pistis euagelos. É isso que Jesus falou, pessoal. Agora, o crente vai lá e ele se enrosca no meio das igrejas e denominações. Claro que o sistema está bem montado, está bonito, fazem tudo de bom, e o pessoal acha que está certo, é igual o judeu. O judeu fazia sinagoga, o judeu dirigia a nação, ele tinha educação, ele tinha alta moral, igual Nicodemos. Nicodemos tinha uma alta moral, reputação, religião, ritualismos, ele tinha tudo de bom. Só que Jesus disse, Nicodemos, não adianta nada, em relação ao reino de Deus, tu precisa nascer de novo. Tu tem que ser impactado de tal maneira, a tua vida está toda perfeita humanamente falando, indo para o inferno. Então, as pessoas, como os judeus mesmo faziam, eles iam pelo mundo inteiro para fazer um prosélito, como os crentes fazem. Os crentes vão pelo mundo inteiro para fazer prosélitos de crentes. E depois levam eles para dentro de igrejas que não existem. O que existe é o reino de Deus. O reino de Deus chegou, né? Então, enfim, vamos ver aqui Lucas capítulo, lá no final, Jesus disse para os seus queridos discípulos, ele diz assim, Lucas 24, né? Ele diz assim no 44, a seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. E importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então o entendimento deles se abriu. É muito difícil. Os próprios discípulos de Jesus, o entendimento ainda estava fechado em questões teológicas, em questões, vamos dizer assim, nacionalistas, judeus pelo meio, ideias de judaísmo, ideias de... Quantos crentes hoje são mais judaizados e judaizantes do que não sabem, nem que não sabem, né? Estão aí caídos no meio dessa situação, atolados lá, e a única coisa que não querem é ouvir Cristo. Não querem ouvir Cristo, eles já sabem o que eles querem ouvir, que eles querem ouvir aquilo que eles só querem ouvir, e não o que Cristo está dizendo, que é. Então Jesus veio trazer o reino de Deus, ele veio, chegou o reino de Deus em Cristo ali, ele faz acontecer o anúncio da questão do impacto do reino que causa uma modificação. Acabamos de ver lá, né, a modificação panorâmica, a modificação é tão dramática e profunda na vida de uma pessoa que ele se torna irreconhecível. O terreno é irreconhecível. O que era montanha não tem mais montanha. O que era buraco não tem mais buraco. O que era espinho não tem mais espinho. Tudo é mudado no panorama, você não reconhece mais. Isso é o reino de Deus que faz. Não adianta levar pessoas para a igreja, é o reino de Deus que faz. É o impacto de Cristo e da palavra. Olha o que Jesus disse aqui no versículo 44, meus irmãos. Era falado de mim em todos os profetas e salmos, e em toda a palavra era falado de mim. Mas ninguém via ele. Da mesma forma hoje, os crentes preferem amar mais Jerusalém, preferem amar mais os ritualismos judaicos, preferem amar mais as suas igrejas, as denominações, do que Cristo. Ele não consegue mais. Você não pode anexar judaísmo em Cristo, você não pode anexar cristianismo em Cristo, você não pode anexar nada. Se você fizer isso, é uma orgia na tua alma, no teu espírito. Você precisa entender o que é o reino de Deus, que é Cristo reinando naquilo que só Ele pode reinar, na direção do Espírito.
do Espírito. Olha aqui, irmãos. Olha aqui. Versículo 49 agora. Não, 48. Vós sois testemunhas destas coisas, isto é, vós sois mártires. Mártir é a palavra que está aqui no original. Jesus está dizendo a palavra mártir. Isto é, o mártir não é aquele que morre, é aquele que vive. Aquele que vive de tal maneira em Cristo, no reino de Deus, que se for preciso morrer, ele morre. Mas ele vive em Cristo, no reino de Deus. Em Cristo. Vocês são testemunhas de que toda a palavra fala de mim. Vocês são testemunhas de que eu cumpri toda a palavra. Então, esses cristãos que estavam ouvindo isso aqui, que hoje somos nós, ele diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de dinamis, do caráter do Espírito. Então Jesus está dizendo, bom, a partir de agora, quem vai dirigir o reino de Deus, ele assume a função escatológica. O Espírito, ele inaugura a missão escatológica do reino de Deus, que anuncia a questão do ser humano, quando é impactado pela palavra, a sua morte e a vida que há em Cristo. E a direção que há em Cristo na pessoa do Espírito e da palavra de Deus. Nunca está separado. Essa profetada que tem hoje por aí falando bobagem o tempo inteiro. Irmãos, é grupo. Uma quantidade de grupos. E cada um falando mais bobagem que o outro. E o pessoal ainda está dizendo assim, não, mas tudo bem. Cada um tem que acreditar em tudo. Irmão, se você ver as profetadas que tem, é uma orgia. Menos a palavra de Cristo. Cristo, olha aqui, ó, o Espírito dirigindo. E aí, então, é claro, a gente tem Atos, que fala mais detalhadamente, Atos capítulo 1, né? Atos capítulo 1, o reino de Deus está aqui, o Kairos chegou. Nós vimos essa questão, irmãos. Vamos ver aqui, rapidamente, antes de Atos, vamos ver aqui. Antes de Atos tem Lucas 21, né? Jesus diz assim, uma parábola. Quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos, que o verão está próximo. Assim também quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo. Aí a palavra próximo, irmãos, é a mesma de Marcos 1,15. Está na tua frente. Vocês têm que saber que o reino de Deus está na tua frente. Está aqui, ó. O reino de Deus está na tua frente. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que isso aconteça. Então o reino de Deus chegou. Chegou. E aqui embaixo, o reino de Deus chegou. Né? Então, enfim, lá no versículo 30 e... Vamos ver aqui. Vamos ver o 34, vai. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia. A orgia, irmãos. Consequência da orgia teológica. A quantidade de crentes que não tem como a gente falar do reino de Deus, não adianta. Ele já está programado para viver dentro da Babilônia, dessa orgia babilônica de teologias. Ele vai na igreja tal. Certa vez eu era convidado para pregar em vários lugares, né? Algum tempo atrás, muitos anos atrás, mais de 10 anos, quando eu estava dando aula na faculdade, eu ia pregar, os alunos me convidavam e eu começava a falar da palavra de Deus. Algumas vezes as pessoas chegavam para mim no meio, quando estava no meio dos dias dessas pregações, ligavam lá em casa e diziam assim: professor, nós queremos agradecer muito
pela tua presença, por tudo que o Senhor falou, mas não é nada pessoal, não é nada pessoal. Só que para por aqui, tá bom, professor? Deixa aqui, deixa. Tá bom já, tá bom. Não precisa ir lá mais. Não foram poucas vezes isso, não. Eu queria que fosse pessoal, mas era teológico, era bíblico, era escriturístico. O pessoal estava ouvindo a palavra de Deus e não estava aceitando a palavra de Deus que estava aqui. Essa palavra que estava aqui. Você não tem igreja, você não tem denominação, você tem reino de Deus. Fique claro para todo mundo que o que Deus trouxe a esse mundo foi o reino de Deus. Cristo jamais organizou qualquer tipo de igreja, jamais. E como eles não encontram, teólogos hoje não encontram mesmo isso em Cristo, eles dizem que a gente tem que deixar Cristo para lá. Ele não é a referência é Paulo. Olha, eles conseguem falar isso, gente. E aí, se você tem as igrejas, é por causa de Paulo e não por causa de Cristo. Porque ninguém consegue achar igreja em Cristo. Ninguém. Ainda que tenha Mateus 16, 18 lá, nunca Jesus fez qualquer tipo de menção em organizar nada. O que ele estava mostrando é o reino de Deus, que tinha chegado e que chegou, e que Paulo continuou, como também todos os apóstolos, em direção do Espírito, na palavra. Então aqui, versículo 34, Lucas 21, 34. Não suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia. Quanta gente me falou, pastor, como é que eu vou deixar isso tudo agora, pastor? Professor, como é que eu vou sair disso? Caras, isso daí, irmãos, o que não é, não é. Vá em Cristo. Vá em Cristo, porque nós fomos chamados à salvação por Cristo. E quem vai voltar em glória é Cristo. E tem até crentes que chegam pra gente assim e dizem assim, ô professor, o senhor sabia que no céu não tem denominação? Irmãos, eles sabem. Mas não é só no céu, não. Aqui na terra também. No céu e na terra. Seja feita a tua vontade assim no céu como na terra, Senhor. Não tem. Quem que inventou tudo isso? Historicamente é fácil de ver. Fácil de ver historicamente. Biblicamente é mais fácil ainda. Só que os crentes não querem ouvir. Eles não querem mais, têm comichão no ouvido, não aguentam ouvir a verdade. Não aguentam, não vão sair. Não vão parar de falar da igreja, não vão parar de falar de denominação. Eles não pensam como Cristo. Eles pensam como Constantino. Eles pensam como o catolicismo implantou isso. Eles pensam na forma do mundo. A forma do mundo requer tudo isso mesmo, que a pessoa não consegue andar se não tiver. Muitos crentes chegaram para mim e falaram assim, professor, eu fico sem chão. Quando eu não vou em igreja, eu fico sem chão. Claro que fica sem chão, porque é só isso que tem. Você tem que ter isso para seguir. E por isso que os crentes estão cada vez mais anêmicos, mais fracos. Como diz o Barna Group, eu tenho o livro aí do Barna Group, e você pode seguir o grupo Barna nos Estados Unidos, que trabalham com estatísticas cristãs atuais. E eles dizem sempre aquilo que está acontecendo aí no meio cristão, né, principalmente nos Estados Unidos, quando eles dizem assim, um dos exemplos, os crentes estão vivendo pior do que as pessoas do mundo. Por que pior? Porque estão encapados de cristianismos. Hoje eles colocam lá, a estatística é que a maior parte dos crentes estão casados, mas nunca com a mesma mulher do ano passado. É uma situação lamentável, terrível. Então os crentes estão anêmicos porque estão longe do reino de Deus, estão atolados dentro do reino humano chamado igreja e denominação. Então você tem que voltar-se. Abandonou o primeiro amor, volte. Saia. Mas não vai ter mais luz, não vai ter mais holofote, não vai ter fama, não vai ter glamour, não vai ter poder, não vai ter muita grana, não vai ter dinheiro, não vai ter nada. Ninguém vai falar teu nome, porque o nome que vai ser falado é Cristo, absolutamente, unicamente Cristo. E é isso que é o reino de Deus, é Cristo. É Cristo, mas só que para isso acontecer, tem que ser dirigido pela palavra e pelo Espírito. Irmãos, acabou. Deixa eu voltar
acabou aqui, ó. Parte 1. É que o Instagram, ele corta mesmo, né? Deixa eu só... Perdão, irmão, se eu só compartilhar isso aqui e voltar de novo. Espera aí. Começar de novo. Lá no Instagram era assim, deu 1 hora, pá, né? Então agora de novo, parte 2 aqui no Instagram. Parte 2 no Instagram, tá bom? Quem estava ali no Instagram, né? Então, irmãos, assim, olha, irmãos, o que Deus fez conosco? Ele aqui em Atos, né? Vamos voltar, vamos rapidinho assim, mais uns minutinhos antes da gente encerrar aqui essa parte da manhã. Aqui em Atos 2, Atos 1, os discípulos ficaram em Jerusalém. Irmãos, eles ficaram. Jesus falou assim, vão para Jerusalém, fiquem lá, até que do alto venha o Espírito. O próprio caráter do Espírito é o Espírito. Está aqui em Atos 1, tá bom? Quem lembra aí, né? É fácil de achar, Atos 1. Eles ficaram lá, eram 120 irmãos. 120 irmãos ficaram lá esperando. O único erro desses 120 irmãos, o único erro deles, né, foi desobedecer a Jesus. Porque eles estavam só em 11 apóstolos. Aqui a primeira heresia que aparece está bem aqui, né? Eles estavam em 11 apóstolos, e aí o Pedro, como sempre, né, o Pedro, ele diz assim, ô pessoal, olha, Jesus não tinha mandado eles fazer isso. Isso é coisa do Pedro, né? Ô pessoal, nós estamos com 11 apóstolos só, precisa de 12. Vamos fazer uma assembleia aqui, ó, e vamos escolher um outro. Irmãos, a gente passa mal, irmãos, a gente passa mal, dá vontade de vomitar. É que Jesus já tinha ido para o céu, senão ele ia ter falado de novo, Pedro, sai, afasta, para, quieto, fica quieto lá no teu canto, eu falei para tu ficar lá. Ele não ficou. Irmãos, ele conseguiu fazer a cabeça dos 120 para eles elegerem o 12º apóstolo, que era o Matias. Coitado do Matias! Porque o 12º apóstolo não foi Matias. Vocês sabem quem foi, né, irmãos? Jesus chamou ele. Está aqui gravado e registrado no livro de Atos. Vocês sabem quem foi o 12º apóstolo. Quem foi, irmãos? Quem foi? Foi Paulo, né? Foi Paulo. Não Matias. Bom, esse erro está aqui registrado, essa heresia do Pedro e os irmãos que, ingenuamente, acho, caíram na conversa do Pedro, né? E ainda oraram, uma loucura total. É sempre assim, irmãos. A heresia no meio cristão é assim, igual está aqui. Eles fazem a heresia, eles combinam todo mundo aquela heresia, eles até oram sobre aquilo. Crente é assim. É uma coisa absurda quando eles resolvem juntos combinar anticristo, combinar anti-Deus. E não adianta, você pode falar o que for, vai lá e faz. Né, irmãos? Então, escolha de Matias, está aqui, ó. Mas aí passa, no capítulo 2, e diz assim, o Espírito de Deus veio, cumprindo o dia de Pentecostes. Por que cumprindo? Porque Pentecostes é a profecia sobre o Espírito Santo. A festa sobre Cristo é Páscoa. Cumpriu. 50 dias depois tem Pentecostes, desde sempre. Aí cumpriu também. Como Jesus disse que, né, está falando nas festas que isso ia ser cumprido, né? Só falta uma festa para ser cumprida, a terceira do santuário, tá? A terceira festa, que é a últimas colheitas, que é a parousia de Cristo, que será cumprida brevemente, né? E aí a gente tem uma multidão em Jerusalém, vendo aquilo tudo acontecer, impactados com aquele momento que o Espírito Santo veio para formar esse corpo que caminha nesse último dia. Toda essa escatologia do reino de Deus é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. O livro de Atos inteiro mostra isso, né? Embora os teólogos não gostem muito disso daí, porque conflita, né, com as organizações eclesiásticas,
conflita totalmente, né? Toda hora é o Espírito Santo dizendo, vai para cá, vai para lá, faz isso, faz aquilo, e não uma quantidade de pastores ou apóstolos, ou seja lá quem for. Bom, nem tem mais apóstolo, né? Se falar que tem aí apóstolo, já está na heresia da orgia dos tempos, né? Enfim, então, aqui, irmãos, Atos capítulo 2, não vai dar para falar agora, mas estamos passando do tempo, muito tempo já, mas vamos falar amanhã de manhã, tá? Amanhã de manhã a gente já começa dentro do que o Senhor deixou para nós seguirmos. Importante saber que o reino de Deus chegou, está aqui, e nós somos impactados pela palavra, pelo Espírito, na absoluto senhorio de Cristo. O reino é dele, é ele que dirige, ele tem todo o poder no céu e na terra para dirigir. Não vamos organizar nada, porque o Senhor já mandou o seu reino. Não fique querendo organizar nada, só permita o Senhor dirigir a sua vida pela palavra que está aqui, pelo Espírito que está no teu ser, o reino de Deus que foi colocado dentro de ti, e vai seguindo naquilo que o Senhor dirige a nossa vida, no que Ele. É claro que eu fui 33 anos líder de denominação, dentro da denominação, eu programava, fazia programas aí de evangelismo, programas de... enfim, esses programas que tem, de acampamentos, ementas de faculdade, aulas daquilo. Irmãos, eu organizava ementa do curso de teologia todinho, para bacharel, né? Curso de bacharel, todo a ementa. Então a gente fazia tudo isso daí. Irmãos, Paulo certa vez falou assim, tudo isso que eu vivi, ele usou uma expressão pesada, né? Eu não considero mais. Porque a sublimidade, a grandeza do reino de Deus, a grandeza de Cristo, do Espírito, da direção da palavra, é isso, e vai na direção. Agora não sou eu que vive, mas Ele vive em mim. Não sou eu que mando, Ele manda em mim. Eu já estou morto para que Ele viva. É só um resto, viu, irmãos? Eu estou dizendo aqui para os irmãos o que está em Apocalipse 12, 17, Isaías 6 e 7. Um resto só. Eu sei, não tem multidão, não tem glamour, não tem holofote, não tem elevação de ego, nada. Você andando no Espírito, você vai desaparecer. Você vai sumir, você não vai ser ninguém. Tu não vai ter fama, porque quem vai sempre estar acima de tudo, e que Ele é tudo, em todos é Cristo. E essa é a direção do Espírito para glorificar o Senhor Jesus. Ele me glorificará. E é assim que segue essa comunidade escatológica, o reino de Deus escatológico, no Espírito Santo escatológico, até a parousia de Cristo. E essa é a plenitude, não tem nada para Israel, não tem nada para Jerusalém, não tem nada para ninguém. É a pleroma, gente. Não sobra mais nada para ninguém, é para Cristo. Claro, tem que ter fé para andar assim. E fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a gente não vê nada, né? Irmãos, Deus abençoe todos. Obrigado por estarmos juntos mais um pouco. Que o Senhor querido em nossas vidas fale sempre na sua palavra, no seu Espírito, dirigindo a gente. E se tiver dúvidas, perguntem. Em nome de Jesus, nós vamos na palavra buscar e esperar que o Espírito mostre para nós na palavra que está aqui. Ninguém vai ficar tendo imaginários malucos, esquizofrênicos, né? Fiquem firmes no Senhor. Deus abençoe esse restante. Bom dia em nome de Jesus a todos que eu estou vendo aqui, que deram bom dia. Todos os amados em todos os lugares que também no futuro acessarão, né? Deus guarde vocês na graça de Cristo, no amor de Deus, na verdade da palavra, na direção do Espírito, naquele que é o único Senhor e Messias e Cristo, Jesus Cristo. Deus abençoe, amados, amamos vocês.
e amanhã de manhã. Vamos estar juntos, orem uns pelos outros. Orem por esse homem de Deus aqui, para que em nome de Jesus eu consiga continuar e traduzindo a palavra que eu estou traduzindo, a tradução ATA. Vocês vão ver, às vezes vão ouvir, eu sei que a maioria não viu nada ainda, mas eu estou sempre mandando as traduções para os irmãos. Explico sempre por quê. A dificuldade das sociedades bíblicas é muito grande de traduzir corretamente. Não podem, né? Existe uma questão política nas denominações, uma questão teológica, uma questão de irmandade, muito mais do que a palavra de Deus. Então não pode traduzir, né? Mas nós estamos traduzindo em nome de Jesus, tá? Orem por isso. Orem por entendimento dos dízimos e ofertas, que é a maneira que o homem de Deus vive. É o homem de Deus que eu também digo a todos vocês, que vocês reconhecem a bênção de Deus sobre os bens que Deus dá a cada um. E o dízimo e a oferta é aquele momento da consagração, de tal modo que abre portas para a bênção de Deus sobre os seus bens e que você consagra a Cristo. Hebreus capítulo 7. Né? E aí o homem de Deus também, o pastor chamado pelo Senhor, ele tem como viver do Evangelho, como diz a palavra do Senhor. É assim que é. Né? Então, meus amados, Deus abençoe em nome de Jesus. Agora vamos nós, né? Deixa eu desligar aqui a parte 2 do Instagram. Ver aqui, encerrar. Deixa eu até escrever aqui, porque... né? Parte 2. Opa. Aqui é P2. Bom. Então é isso. E agora, deixa eu ver aqui, acho que deu. Deus abençoe, queridos. Carlos, Charles, Hélio, Ivaldo. Estou vendo aqui. Deus abençoe Israel e todos que estarão acessando, né, no futuro também.